vou falar um pouco sobre o mistério. Em inglês, quando a gente fala mistério, é a mesma palavra que usa para falar de livros de suspense, aquelas, não sei o que está mais em moda hoje, né? Mas antigamente tinha uma autora muito lida, né? Agatha Christie, tem lido assim quando as pessoas não assistiam muitos filmes, liam muito assim livros de suspense, e a gente falava em inglês mistério, mystery. Então, quando a gente fala sobre mistério, é para despertar o interesse, é para despertar a curiosidade, para realmente a gente ter o interesse em saber, será que o que é esse mistério? E nós tiramos muitas vezes o mistério do Evangelho. Então, eu vou ler alguns textos, espero que o Senhor realmente abra o nosso coração para entender pelo menos um aspecto, né? Claro que falar sobre o mistério tem muitos aspectos, é muito amplo, mas tem algo que eu creio que Deus pode vivificar para nós. Eu vou começar no último capítulo de Romanos, Romanos 16, versículo 25. Paulo, o apóstolo Paulo, ele falava muito a respeito do mistério. E aqui é um dos lugares onde ele fala sobre isso. Romanos 16, 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, como eu falei, tem muitos aspectos, muitas facetas do mistério. Mas Paulo, em vários textos, como neste aqui, ele fala que o mistério seria o próprio Evangelho. A revelação, versículo 25, a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Em outras passagens ele fala assim, que agora, né, que também ele fala, né, agora tornou-se manifesto. Então ele fala assim sobre algo do Evangelho, da revelação de Deus, que foi guardado em mistério por muito tempo. Aqui fala desde os tempos eternos. Em outros lugares ele fala a respeito assim, dos séculos passados, dos tempos anteriores, em que havia conhecimento de Deus. Deus fez aliança com Abraão, com Davi, ele fez alianças nos tempos antigos, mas havia algo que não tinha sido revelado, e que no tempo de quando Jesus veio, quando o Messias veio, e no tempo que Paulo estava pregando, algo em relação aos propósitos de Deus, que as pessoas não entendiam, que as pessoas não sabiam o que era, tinha sido revelado. E ele fala agora, ele não fala a respeito de algo que ainda vai acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer, tem muitas coisas no plano de Deus que nós não sabemos, mas ele fala do mistério que já tinha sido revelado. Eu vou ler mais um texto em 1 Pedro, em que o apóstolo Pedro não usa a palavra mistério, mas ele também faz referência a algo que os próprios profetas, que os próprios homens de Deus dos tempos antigos não tinham entendido. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. No versículo 9 ele falou sobre a salvação. Então, no versículo 10, 1 Pedro 1,10, ele fala assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Eu queria que vocês captassem aqui essa ideia de que Deus revelou coisas preciosas
todo o tempo antes da vinda de Jesus, muitas coisas foram reveladas. Jesus, como ele mesmo falou, ele não veio para desfazer aquilo que tinha sido feito por meio de Moisés, por meio de Abraão, mas havia algo que não estava claro, algo que não tinha vindo à luz. E Pedro fala assim que os profetas, sobre essa salvação, os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora, outra vez, sim, aquilo que estava encoberto, aquilo que os profetas estavam perguntando, investigando e querendo entender mais, agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então aqui nós temos algo que os profetas não entendiam completamente, eles anunciavam, eles estavam declarando, Deus revelava coisas específicas, mas muita coisa não estava clara ainda, e até anjos gostariam de entender sobre este mistério. Meu pai falava bastante sobre o mistério também, e uma das coisas que ele falava, ele enfatizava essa questão de que no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo dos apóstolos, eles podiam falar agora, eles podiam falar aquilo que estava encoberto, agora foi revelado. Havia algo que não estava aberto anteriormente e agora está aberto. Mas, claro que nós temos esse Evangelho, nós somos transformados pelo Evangelho, mas o nível de revelação, o agora que Paulo falou, agora que Pedro falou, ao longo dos séculos foi se encobrindo novamente. E que nós precisamos de um novo agora. Então eu queria falar um pouco sobre o mistério que foi escondido, foi revelado, se escondeu novamente, mas que agora precisa se revelar, algo precisa acontecer na nossa geração, no nosso tempo, antes da volta de Jesus. Amém? E o agora, de agora, é um pouco diferente do agora do apóstolo Paulo. Não que o evangelho seja diferente, mas eu quero que você pense um pouquinho, que você fique com sua curiosidade aguçada. E eu sempre falo assim, não que eu saiba, eu vou só levantar as perguntas, eu não tenho resposta, mas pelo menos eu gostaria de despertar o interesse de vocês no agora que precisa acontecer na nossa geração. Então vamos falar um pouquinho sobre o mistério que estava encoberto antes da vinda de Jesus, vários aspectos, mas eu quero falar sobre um em particular, que era a respeito daquela profecia que foi dada em Gênesis capítulo 3, dentro do Jardim do Éden. Acho que todos vocês sabem qual é. Profecia, Gênesis capítulo 3, que logo que aconteceu o pecado, logo que aconteceu aquilo que trouxe toda a humanidade para essa situação que nós estamos até hoje, Deus prometeu que tinha uma esperança, que a semente da mulher, um descendente da mulher, um dia viria a destruir não só a descendência da serpente, mas todas as obras, todo o efeito daquilo que ele causou desde aquele tempo até hoje.
Então, o grande mistério, né, como estou dizendo, assim, é um aspecto, mas o grande mistério que a gente segue no Primeiro Testamento é onde está essa descendência? Onde está o descendente da mulher? De onde vem? E nós sabemos que o próprio Satanás ficou também confuso e querendo descobrir qual era essa semente e como que ele poderia se livrar desse descendente antes que o descendente acabasse com ele. Então nós temos toda aquela história da descendência, qual que é, Caim não pode ser, Abel morreu, aí vem outra descendência, por vez de 7, aí vem o dilúvio, Noé tem 3 filhos, de qual filho que virá o descendente? Aí vem a história de Abraão, Abraão tem Isaac, mas antes veio Ismael. Então vem aquela questão, de onde virá a descendência? E depois que vem Jacó com 12 filhos, de qual dos 12 filhos? Todos os 12 filhos, agora nenhum vai ser descartado, nenhum vai ser excluído da nação, mas de qual descendente, de qual filho, qual dos 12 filhos? Será que era José, aquele que era tão caráter, tão perfeito, tão maravilhoso, que Deus usou para trazer livramento? Não, não veio de José, veio de Judá, mas Judá, dá uma olhadinha na história de Judá em Gênesis 38, que história! Então, de onde vem esse descendente? Aí nós temos essa linha que vai seguindo em todas as escrituras antigas. Tem Davi, tem os descendentes de Davi, os filhos de Davi, muitos deles não foram fiéis. Então vem esse mistério, de onde vem o descendente e que tipo de descendente. Quando Pedro fala assim, os profetas indagaram, investigaram, eles queriam saber qual a ocasião, quais as circunstâncias que eram indicadas, o Messias seria um Messias vencedor, ou esse descendente seria um Messias sofredor. As pessoas do tempo de Jesus, que conheciam as profecias, sabiam da esperança, mas eles não perceberam, não acharam esse descendente, não reconheceram o descendente. E Deus foi fiel a todas as suas promessas. Deus cumpriu sua promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Ele cumpriu as suas promessas para Davi. Eu não sei se você faz esse tipo de pergunta, mas se Deus queria trazer um descendente da mulher, descendente da humanidade, um descendente que seria sobrenatural, um descendente que realmente traria essa libertação, por que ele esperou tanto tempo? Por que demorou tanto? Eu não tenho resposta para essa pergunta, mas a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado. Mas isso significa não só as circunstâncias da época de Jesus, mas isso significa tudo que Deus vinha preparando ao longo dos séculos. E Deus colocou pessoas nessa linhagem, que é maravilhoso quando você vê Mateus capítulo 1 e vê quem fez parte dessa linhagem. Foi da linhagem de Abraão? Sim. Foi da linhagem de Sem? Foi da linhagem de Davi? Mas nessa linhagem entraram outros elementos. Entrou Tamar junto com Judá. Que pessoa! Como que Deus poderia incluir Tamar, uma cananeia, nessa linhagem? Como é que Deus poderia incluir Raabe dentro dessa linhagem? E como, é maravilhoso, a vida exemplar, mas como Deus poderia pegar Ruth, descendente de Moabe, descendente de Ló, e colocar dentro da linhagem, fazer parte? Então Deus estava preparando com essa linhagem de maneiras que são fantásticas, fora do nosso assunto hoje, mas Deus estava preparando este mistério que foi consumado, que foi revelado
quando o Espírito Santo veio sobre Maria, cobriu Maria, e aquilo que durante séculos Deus estava preparando, mas seria impossível. Os profetas, a maioria, eles não entendiam que esse descendente da mulher seria também alguém que o próprio Deus, seria o próprio Deus trazendo a sua semente para revelar a redenção ao mundo. Então, este é o mistério que Paulo disse, e tem vários aspectos desse mistério, mas é esse mistério que Pedro estava falando, que agora foi revelado. Agora foi revelado. Os profetas não entendiam. Os anjos gostariam de entender o que é encarnação. Mas veio à luz esse mistério, e é esse mistério que sim, nós temos em nossas mãos, em nossos corações até hoje, e que trouxe a redenção para nós. Mas o que falta então? Qual é o mistério que precisa ser revelado agora? Qual é o mistério que em parte ficou encoberto ao longo dos séculos, mas mesmo esse mistério que precisa ser revelado, para nós muitas vezes nós entendemos que Jesus veio, ele é o mistério da piedade, Deus em carne, ele morreu, ele ressuscitou, isso é maravilhoso, isso traz vida para nós, e o que precisa acontecer é nós depositarmos a nossa fé nele e esperar a sua volta. Sim ou não? Essas perguntas são armadilhas, não? Sim ou não? Sim e não. Porque ele vai voltar, essa é a nossa expectativa, mas tem algo além disso, não além da volta de Jesus, não maior do que a volta de Jesus, mas a primeira vinda de Jesus veio para possibilitar algo que não tem acontecido na medida que Deus deseja e que Jesus está esperando que aconteça para que ele volte. Então, assim como meu ponto, minha premissa para oferecer para vocês é que existe um mistério hoje também. Que existe, assim como em todos aqueles séculos antes da primeira vinda de Jesus, tinha essa promessa, o mistério. O mistério é algo que não faz sentido muitas vezes para a nossa mente natural. Os mistérios de Deus não são tão difíceis de entender. Você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa ter um doutorado para entender os mistérios, amém? Não é necessário, as coisas de Deus são muito simples, mas fogem da nossa mente, da nossa lógica. Então, quando Paulo fala a respeito do mistério, em 1 Coríntios 2, eu não vou ler agora, mas 1 Coríntios 2, ele fala para a igreja em Corinto: eu não fui para falar com vocês com sabedoria humana. Eu poderia ter falado de teorias, mesmo de doutrinas, de textos, mas eu não fui com sabedoria humana. Nem necessariamente, porque no capítulo 1 ele fala assim, que os gregos querem sabedoria e os judeus querem sinais. E ele falou assim, não é necessariamente nenhum dos dois. É com fraqueza, é com dependência de Deus. Eu fui falar com vocês dependendo de revelação. Uma das coisas que eu sinto no mistério, mesmo esses aspectos que nós entendemos, que nós recebemos a revelação do Evangelho. O Evangelho mudou a nossa vida. Mas nós não olhamos para o Evangelho com
com esse mesmo temor, com essa mesma reverência. Quando Paulo fala de mistério, quando Pedro fala de mistério, eles falavam sim de uma maneira em que aquilo era muito sagrado, não profundo no sentido, como eu falei, de ser difícil de entender, mas no sentido assim, eu não consigo tocar neste mistério com meu intelecto. Eu não consigo captar o mistério simplesmente com meu entendimento, doutrinas. Estudar é bom, teologia é bom, mas nós precisamos de algo que vá além das explicações. Nós precisamos de algo que realmente nos mostre algo que é simples, mas que Deus está querendo, e assim como no tempo onde Jesus veio um descendente, o que mais que nós precisamos saber? De onde que vem o descendente? Mas os fariseus, os sacerdotes, os escribas, eles não estavam preparados para o mistério. Eles sabiam tudo. Eles sabiam onde. Eu acho tão interessante, né, que eles sabiam que ele tinha que nascer em Belém. E quantas vezes eles chegavam para Jesus e falavam assim: você não é o Messias, você não nasceu em Belém? E ele só falou assim: eu nasci em Belém, sim. Ele não falava. Não falava. Porque isso não ia adiantar. Isso não ia trazer a revelação do mistério para eles. Eles não iam conhecê-lo porque ele provou que nasceu em Belém. Então o mistério é algo sagrado, algo que você tira os sapatos dos pés, é algo que você fala: Deus, eu estou diante de a encarnação de Deus ter descido e se tornado homem. Eu estou diante de algo que o Senhor traçou, que o Senhor levou durante toda a história para chegar nesse ponto, mas que foi além de uma descendência de Davi, foi além de ser apenas o cumprimento. Claro que era importante ser o cumprimento das promessas, mas era algo que eles precisariam ter um coração para entender. Então, que Deus nos dê entendimento para saber o que é que Jesus veio para fazer. E aqui também tem uma pergunta simples, que é uma armadilha. O que é que Jesus veio para fazer na primeira vinda? Ele veio para morrer na cruz? Ele veio para ressuscitar? Ele veio para tirar nossos pecados? É claro que a resposta sempre é sim. Todas essas perguntas. Mas será que você já se perguntou se tem algo além disso? Porque esse é o ponto de partida. Tem um versículo muito simples em João 14,6. Todo mundo sabe o que é, né? João 14,6. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio para fazer algo que isso sim é misterioso. Vamos abrir agora, eu queria que vocês olhassem junto comigo em João 14 também. Vocês se lembram que nesse todo esse discurso, João 14, 15, 16, Jesus estava dizendo que ele ia embora, e os discípulos ficaram tristes. E começa João 14 dizendo: não se turbe, não se turbe no seu coração, porque eu vou embora. E ele até chega e fala assim: vocês deviam se alegrar, vocês deviam achar bom, porque se eu for embora, vai ter uma coisa melhor do que eu ficar aqui. Vai ser algo melhor do que eu ficar aqui, e é por isso que eu vim. Eu vim para que algo acontecesse. Era necessário que ele morresse pelos nossos pecados, era necessário que como homem ele morresse, ressuscitasse,
era necessário que ele fosse o Redentor. Mas, gente, isso é apenas o começo. É como falar assim: Jesus me salvou para que eu tenha uma mansão no céu. Aí sim vocês podem falar: não. Não foi por isso que ele veio. Ele veio, inclusive esse texto de João 14:1, João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas, que muitas pessoas interpretam como vai ter uma morada, vai ter uma mansão para cada um. Já pensou? A gente já vive dividido aqui, separado, agora vai ter moradas separadas lá no céu, então nós vamos ficar separados novamente. Essa morada não é para que a gente tenha uma morada no céu. João 14, versículo 20, fala assim: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Isso sim é mistério. Você já tentou imaginar como isso pode ser verdade? Como um pode estar dentro do outro? O agora, o que precisa acontecer é unidade, é ser um. Nós conhecemos, vamos ler também João 17, a oração de Jesus, versículo 20, ele fala: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando é que esse mistério vai ser uma realidade? Antes ou depois de Jesus voltar? Antes ou depois? Se o mundo vai crer por causa da unidade, tem que ser antes. Depois todo mundo vai saber. Mas antes, algo precisa acontecer. Algo que nós ainda não sabemos muito. Nós falamos, nós somos um. A gente canta, a gente dá as mãos e canta, nós somos um. E é bom, é um passo para a unidade. Mas essa unidade é diferente. Jesus veio para que nós pudéssemos ser um com Ele, para que o Pai pudesse estar em nós, e nós nele, e nós um no outro. Isso é unidade, isso não é apenas uma descrição bonita, isso não são palavras, isso precisa se tornar realidade. Então, o mistério que foi revelado, se cobriu e precisa se tornar realidade de uma forma nova, mais ampla do que foi no tempo de Paulo. É essa unidade que Jesus veio para mostrar. Quando Jesus veio, ele mostrou a divindade de uma forma diferente. O mistério de Deus. Vocês conhecem Deuteronômio 6, quando fala assim: ouve, ó Israel, Adonai, o Senhor vosso Deus, é um. É o texto fundamental do judaísmo. É a oração que eles fazem 3 vezes por dia, os que são convictos, religiosos. E é o texto que eles usam para falar que o cristianismo é outra religião, que para eles o cristianismo tem 3 deuses. Mas quando fala em Deuteronômio 6, 4, que Adonai, vosso Deus, é um, Echad, é um Deus composto. É um Deus nós, que aparece no primeiro capítulo de Gênesis, nós. Então Jesus veio, ele veio e ele parecia homem, e era homem,
E ele falou assim, eu e o Pai somos errados, nós somos um. Eles não conseguiam entender, isso é mistério. Jesus veio para mostrar a divindade um, mas ele veio para nos chamar para entrar nessa unidade. Essa unidade que ele falou em João 14, João 17, é uma unidade de nós sermos um com ele, e isso vai produzir sermos uns com os outros. Agora eu queria trazer isso lá das alturas, das teorias, para um pouco mais perto de nós. Como é que Deus se propôs a nos tornar um? Isso também começou lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Começa no capítulo 1, mas é mais revelado, assim, fica mais explícito no capítulo 2. Quando Deus já tinha criado o homem, criou a mulher, e os dois, quando Adão viu a mulher, ele falou, essa carne da minha carne, osso dos meus ossos. E aí ele falou, lá no início, Adão não tinha pai e mãe, lá tem, em Gênesis 2, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão um. Errado. Um do jeito que Deus é um. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, texto que muita gente usa nos casamentos, né? Isso. Efésios capítulo 5. Versículo, ele falou sobre a igreja gloriosa, no versículo 26 e 27. Versículo 28, Efésios 5, 28. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Como assim? Como assim ama a si mesmo? Porque os dois se tornaram um. Ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do seu corpo, nós entramos em Jesus, ele entrou em nós, nós somos um só corpo. É claro que não vai haver verdadeira unidade entre homem e mulher se não houver entre nós e Jesus. A fonte da unidade é a nossa unidade com Jesus. Mas o propósito da nossa redenção e o propósito do mistério e aquilo que precisa acontecer para que Jesus volte tem a ver com essa verdadeira unidade. E aí ele fala, versículo 31, eis porque o homem deixará, está citando Gênesis 2, eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, Paulo falou muitas vezes sobre o mistério, mas agora ele fala assim, grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo, à igreja, mas também estou falando sobre o homem e a mulher, porque faz parte do mesmo mistério. Então tem algo que, para nós, sim, isso nós sabemos. O propósito de Deus é este. Eu queria dizer que o primeiro passo, assim como quando a gente fala sobre arrependimento, o primeiro passo para entrar naquilo que Deus deseja é entender que a gente não tem aquilo que Deus deseja. Eu não estou dizendo que a gente tem que negar aquilo que tem. Não, tem muitas coisas que Deus fez por meio do Evangelho, tem muitas coisas que Deus já nos concedeu, tem muitos casais que estão caminhando para uma unidade,
Mas se nós não entendemos, agora eu não estou falando unicamente a respeito de casais, só para entender, não vou ler porque é muito conhecido, mas em Mateus 18, quando Jesus falou sobre a igreja, ele falou assim: onde tem 2 ou 3 reunidos, não é fisicamente, onde tem 2 ou 3 que realmente se unem em nome de Jesus, Ele está no meio e vocês podem pedir qualquer coisa e vai acontecer. Gente, tem um potencial, tem um segredo ali que nós não estamos. Sim, Deus responde, Deus tem feito isso, temos vivido isso em alguma medida, sim. Mas o que eu quero dizer, sim, tem mais. Esse mistério precisa ir muito além. Nós podemos estar, por exemplo, uma família. Nós podemos viver a nossa família, pai, mãe, irmãos, seja qual for a sua vivência, o seu contexto de vida. Você pode estar vivendo sem brigas, sem grandes dissensões, e não ser essa unidade que ele está falando. Porque, gente, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é ser tão unido com o outro como Jesus é com o Pai. E essa unidade é a fonte da vida que vai transformar o mundo. É isso, a transformação total, a vitória total, é quando Jesus voltar. Mas Ele está esperando que aquilo que Ele plantou na primeira vinda dê frutos. E isso vai acontecer, sim, em grandes agrupamentos, em grandes números, mas isso vai acontecer, a chave, a base, é que isso vai acontecer nessas unidades de casamento, de 2 ou 3, de lideranças, onde tem 2 ou 3, essa unidade, ela tem o poder, ela libera o mistério e a atuação do Espírito Santo na terra. Eu gosto de vez em quando de lembrar que nós temos um exemplo muito claro na natureza, no mundo físico. A energia nuclear usada para usinas e as derivadas para instrumentos de destruição, a energia nuclear vem de um processo chamado fissão. Fissão é pegar o núcleo de um átomo e, através de uma reação em cadeia, um nêutron acerta aquele núcleo do átomo e separa os elementos que estão unidos por uma força muito grande. Mas quando separa, quando divide, libera poder, libera energia. Só que é uma energia radioativa. A divisão, ela libera energia. A divisão gera outras divisões. É uma reação em cadeia. E a divisão é o resultado natural da nossa natureza caída. Porque todo mundo quer para si. Então, a divisão, ela gera energia, ela produz, multiplica as igrejas, multiplica. E Paulo até falou assim, que bom que estão pregando o evangelho, de qualquer maneira estão pregando. Mas não é isso que vai fazer o mundo crer. Agora tem uma outra forma, tem um outro tipo de energia que acontece no Sol e nas estrelas, que se chama fusão. Fusão é exatamente o contrário da fissão. Ao invés de pegar um núcleo grande e dividir e liberar energia, 2 átomos se unem. E essa união libera energia muito maior do que a fissão. E é uma energia limpa, é a energia do Sol que faz toda
É o que gera vida em toda a nossa terra. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós já sabemos o que a fissão pode fazer. Como sabemos? Mas nós não sabemos ainda o que a fusão pode fazer. Eu queria ler para vocês uma frase que com certeza vocês já ouviram. Eu acho que foi do século XIX. A pessoa que disse isso, pelo menos para mim, não é um nome conhecido. Ele chamava Henry Varley. Ele disse assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Já ouviu essa frase? O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Sabe quem ouviu essa frase? Um grande evangelista chamado D.L. Moody, que falou assim: eu quero ser esse homem. Ele foi grandemente usado por Deus e muitos outros homens foram. Mas eu queria dizer para vocês que essa frase desconhece essa ideia de fusão. O mundo ainda não descobriu o que Deus pode fazer com uma vida. Isso é verdade e é maravilhoso. Deus pode fazer grandes coisas com uma pessoa, com uma igreja. Mas o que Deus está querendo fazer é algo que requer fusão, que requer a união, a unidade. Uma outra frase, só para lembrar, uma frase de John Wesley, ele falava assim: dê-me 100 pregadores que nada temem senão o pecado, nada desejem senão a Deus, e não me importa se são clérigos ou leigos, eles sozinhos abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino de Deus na terra. Mas ele não estava falando sobre 100 homens unidos, ele estava falando a visão que ele tinha, e a graça que Deus deu para ele era cada um trabalhando sozinho. Se tivesse 100 pessoas, como John Wesley, se Deus usou John Wesley e George Whitefield e tantos homens, Deus usou poderosamente, o que Deus podia fazer com 100? Mas o que eu queria dizer, assim, tem algo além disso. Tem algo que vai acontecer nesse princípio de fusão. E eu não vou me estender muito, mas eu queria ler um texto agora no profeta Malaquias. O Malaquias a gente conhece bem, Malaquias 3, que fala sobre tende, o Senhor virá ao seu templo. Conhecemos no capítulo 4, quando ele fala sobre o grande profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que vai converter o coração dos pais aos filhos. Mas tem um versículo que me chama bastante atenção no capítulo 2 de Malaquias. No capítulo 2 de Malaquias, versículo 15, é o contexto. Deus está falando sobre casamento. E como o povo naquela época não estava sendo fiel às alianças de casamento. Então eu estou querendo pegar o casamento literalmente, né? Algumas pessoas têm usado o termo assim, que a família é a arma secreta de Deus para os últimos dias. Porque no seio da família, nessa unidade que nós ainda não conhecemos em profundidade, a unidade que às vezes nós alcançamos ainda é uma unidade superficial. Não estou criticando isso. Eu estou dizendo que existe mais. A unidade que Deus está falando é muito mais do que estar mais ou menos em concordância, não ter brigas, criar filhos bem. Existe o que Deus queria. E olha esse texto em Malaquias. É um versículo meio difícil de traduzir. Eu tive que recorrer a várias traduções e entender um pouquinho melhor. Eu vou ler aqui na minha versão aqui, mas tem coisas que não fazem muito sentido. Eu vou ler primeiro aqui.
Malaquias 2,15, nessa tradução aqui, que é a tradução nova de Almeida. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? Nossa, o que quer dizer isso? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel. Então, depois de comparações e tal, assim, eu cheguei à seguinte tradução, que eu acho que representa melhor. Você sabe que traduções não é só você saber o sentido de cada palavra, porque tem palavras que podem ter mais de um sentido, então permite que haja mais de uma tradução. Mas quando você lê no contexto todo que Deus está falando sobre aliança de casamento, e o que fala nesse versículo a respeito de uma descendência piedosa, então eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu sinto que aqui tem algo que faz parte desse mistério. Então eu vou ler a tradução assim: não fez o Senhor somente um, errado, um composto. Não fez o Senhor somente um. Ele está falando de quem? Do homem. Ele fez o homem um, mas é um composto, é homem e mulher. Não fez o Senhor somente um, dando-lhes uma porção do seu Espírito? E por que somente um? Por que Ele não fez dois? Por que Ele não fez 100? Por que Deus não criou um monte de filhos já com a imagem dele? Por que Ele não impôs uma ordem? Todo mundo vai seguir as ordens do rei. A unidade é através de autoridade. A unidade é através de imposição. Ele falou assim: Deus fez somente um, mas Ele deu o Espírito para os dois. Mas por que somente um? Porque Ele queria que eles dessem fruto. Não foi isso? Desde o primeiro capítulo. Multiplicai-vos, enchei a terra. Mas a multiplicação vem da unidade. A verdadeira unidade. Então, por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Lembra, no Primeiro Testamento, ele estava buscando uma descendência, criou toda uma nação e deixou em mistério de onde que vem o descendente, o Messias. Mas ele ia criar toda uma nação de Israel para que viesse o Messias. Fazia parte. Mas ele quer algo coletivo. Ele quer algo que nasça dessa unidade. Então ele disse: portanto, tenham cuidado com o seu espírito, com o sopro de Deus que vocês receberam, para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então Deus fez um. Esse mistério está em Gênesis 2, esse mistério está aqui em Malaquias, esse mistério está em Efésios 5, mas não é só o casamento. O casamento é o alicerce. O casamento é a unidade básica. Mas o que Deus deseja produzir é algo que nasça de uma verdadeira unidade. A unidade do casal gera filhos. A unidade de um grupo, de uma comunidade, pode gerar membros da igreja. Mas o que vai realmente mudar as coisas é quando há a verdadeira unidade, como Jesus falou: 2 ou 3 reunidos, unidos, em sintonia, realmente se doando a Deus e recebendo o sopro de Deus. Isso vai gerar vida, isso vai, como acontece no Sol, a fusão vai gerar uma vida que realmente gera outras vidas. E só para a gente ter um pequeno vislumbre do que Deus espera com essa unidade, vamos ver o que Paulo fala em Romanos 8. Eu não vou ler
Os dois textos que eu vejo que nos dão uma pequena ideia do que Deus quer fazer através da unidade, um texto está aqui em Romanos 8, quando ele fala assim, versículo 19, Romanos 8, 19, ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No Primeiro Testamento, Deus queria uma nação. Deus ainda quer uma nação. Mas Ele queria produzir, Ele queria conduzir para que viesse à luz o descendente da mulher. Se nós estivermos só aguardando, mas se nós estivermos aguardando a volta do Messias, sem entender que ele veio para que nós fôssemos um nele e ele em nós, se nós não entendemos que é ardente expectativa da criação, a criação está sabendo mais do que nós, eles não sabem de onde, eles não sabem como. O mistério interessante não é que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que Ele vai estabelecer seu reino. Nós sabemos que todos vão se dobrar diante dEle. Nós podemos talvez saber que Ele também está preparando uma igreja. Mas será que nós sabemos que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus? É um novo agora, é um novo mistério que nós devemos estar aguardando e buscando. Mas buscando onde? Será que vem dali? Será que vem daqui? Será que tem um novo modelo de igreja? Será que tem uma nova revelação? Não, Deus está querendo dentro da sua casa. Deus está querendo ensinar o que é unidade. E mais uma vez, eu não estou falando só de casamento, porque isso é o modelo, é a referência. Mas Deus quer isso em todos os grupos de 2 ou 3, direção de igrejas caseiras, direção de ministérios, obras que estão sendo feitas na colina, aonde quer que seja, Ele quer algo que gera vida. E a vida é através da unidade. E eu vou só terminar assim, dá para terminar essa passagem, a criação está sujeita à vaidade, nós estamos na expectativa, versículo 22, toda a criação há um tempo, geme e suporta angústias até agora, e 1 João 3, versículos 1 e 2 fala assim, amados, agora nós somos criancinhas de Deus. Mas ainda não se revelou o que nós havemos de ser. Eu posso colocar isso para quando Jesus voltar. Mas eu posso colocar isso para quando Jesus vier para estar no meu casamento, no meu grupo de 2 ou 3. Ele quer se revelar. Ele vai se revelar aqui na coletividade maior. Mas se a glória que Jesus falou em João 17, a glória é a unidade. A glória é ser um, como Ele é um. A glória está na fusão, não está na fissão, não está na divisão, não está em cada um procurar sua própria segurança. E como vou terminar com esse pensamento só para, tem muitas coisas que poderiam ser ditas. Como é que a gente busca unidade dentro de casa? Como é que a gente busca unidade na comunhão de um grupo caseiro, ou numa comunhão de 2 ou 3 pessoas, ou 5 ou 6? Como é que a gente busca a comunidade? Jesus nos mostrou, porque Jesus, em Filipenses 2, o que Jesus fez para que Ele pudesse ser um conosco? Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Ele não desceu para ser pecador como nós. Ele não desceu e começou a fazer igual nós, nesse sentido de pecado. Mas Ele desceu e se tornou do nosso nível.
a unidade não é através de imposição. Nos nossos sistemas atuais, nossa sociedade precisa de autoridade, precisa de governo, na igreja e fora da igreja. Mas o que eu quero dizer é assim, a verdadeira unidade é alcançada através de doação, através de abrir mão, através de amar de verdade, através de descer ao nível da outra pessoa, talvez ao nível da sua criança, do seu filho. Conhecer o coração. Jesus foi provado em todos os pontos como nós. Então ele abriu mão do que ele tinha para ser um conosco. E nós não queremos descer um degrauzinho para ser um com ninguém. Nós queremos que as pessoas nos obedeçam, as pessoas nos sigam. Mas ele está dizendo que é novo agora. Tem algo que o mundo não conheceu. O mundo ainda não viu o que pode acontecer, o que vai acontecer com a verdadeira unidade. Amém? Senhor, sela a tua palavra, ensina-nos o que é unidade, ensina-nos como praticar isso, ensina-nos como buscar isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém.